galera do Cursinho Paralelos, meu nome é Breno de Brito Pérez e eu vou ser o professor da disciplina de Química 2 para vocês esse ano. Eu tenho 26 anos, eu sou formado em Engenharia Mecânica já e agora eu sou calouro de Medicina na Unicamp. Eu passei também na UEMS e foi aí que eu conheci o cursinho da Paralelos, mas como passei posteriormente na Unicamp, eu preferi estudar na Unicamp, mas quis continuar ajudando vocês aí nessa batalha que é passar no vestibular. Então, assim, de certa forma, vocês podem me mandar dúvidas e questões, até mesmo de outras disciplinas, como física, matemática, química e biologia, que eu acho que eu vou poder ajudar de certa forma. O meu e-mail que vocês podem entrar em contato comigo sempre, vocês não precisam ter medo de me mandar mensagem, eu sempre vou tentar ler o mais rápido possível e responder. É esse que está na tela aí, que é o brenopperes@gmail.com. E vamos começar a nossa primeira aulinha. Bom, a Química 2, eu considero que é uma das partes mais legais da Química, envolve essas matérias que estão elencadas aí na tela de vocês. A termoquímica, as soluções químicas, ou seja, né, aqueles problemas de grama por ml de soluto, ou seja, se você coloca sal em água, como é que fica a concentração daquela solução. Depois a gente vai entrar em cinética química e equilíbrios químicos, né, que basicamente diz respeito à velocidade da reação e como que a gente faz para modificar, digamos assim, essa velocidade. Depois a gente vai entrar em eletroquímica, que é a parte de pilhas e a eletrólise, que são conteúdos um pouquinho cabeludos, mas são bem interessantes. A gente vai falar de reações nucleares, que é bastante simples. Química orgânica, que dá bastante pano para manga, mas também é muito importante, principalmente para quem vai entrar em medicina, ciências biológicas em geral, farmácia, enfermagem, é bastante importante a química orgânica. E biomoléculas, como por exemplo carboidratos, proteínas, são bastante importantes também, principalmente na área da área da saúde. Eu considero essa parte bastante legal, porque essa parte da química é bastante aplicada, né? Todos esses temas que a gente vai tratar ao longo desse ano são bastante aplicados, né? Eu acho um pouquinho mais legal do que a parte número 1. A parte número 1 eu acho um pouco chatinha, digamos assim, porque tem muitas coisas que são se você juntar sódio, juntar carbonato, vai reagir, não vai reagir, são coisas que acabam sendo um pouco de decoreba, enquanto nessa parte aqui, nessas partes que a gente vai falar, não são tão decoreba, elas são coisas um pouco mais, digamos assim, palpáveis, um pouco mais interessantes de se aprender, ao meu ver, né? Então, vamos lá para a nossa primeira aula. Bem, né, a gente deve sempre começar pela motivação, né? Porque senão eu vou começar a atacar um monte de conteúdo em vocês e vocês não vão nem saber o porquê vocês estão estudando certas coisas. Mas vamos nos perguntar, né? Por que a gente estuda termoquímica? Bom, a termoquímica ela é muito importante para a nossa vida em geral. Existem diversos processos que dependem da termoquímica, né? Não vamos nem falar, né, da fusão nuclear, que é o que ocorre no Sol, que dá energia, dá calor pra gente, para que nossa vida possa simplesmente existir. Mas além desses processos, processos do nosso dia a dia, como a fotossíntese, na qual as plantas absorvem energia luminosa e fazem açúcares, que servem para a alimentação basicamente de toda a cadeia trófica, e também a respiração celular, que acontece dentro do nosso próprio corpo, que é o que utiliza a energia da fotossíntese, utiliza aquela glicose que foi produzida, para simplesmente gerar o ATP, que é o que a gente vai utilizar para nos movimentar, para fazer atividades, para simplesmente viver. Além disso, além dos processos biológicos naturais, a termoquímica também é muito importante porque ela é vital na produção de energia no nosso dia a dia. Por exemplo, as usinas termoelétricas, elas basicamente utilizam a queima do carvão para aquecer caldeiras, para depois utilizar esse vapor quente que vai ser aquecido nas caldeiras para gerar uma eletricidade. Então, basicamente, se a gente hoje consegue mexer no celular, se a gente hoje consegue mexer no computador, é porque a gente recebeu energia de alguma forma e isso veio provavelmente de uma usina, possivelmente termoelétrica.
Outros processos industriais importantes são, por exemplo, o aquecimento para decomposição e para obtenção de certos compostos. Tem várias aplicações para a termoquímica que a gente vai ver ao longo desse curso e vocês vão ver que ela é bastante importante em diversos aspectos. Além disso, a termoquímica ela permite com que a gente preveja a espontaneidade dessas reações. Por exemplo, existem reações que são espontâneas e reações que não são espontâneas. O que significa isso? Significa que certas reações a gente precisa dar energia e continuar dando energia, senão elas não irão acontecer naturalmente. Por outro lado, existem outras reações que elas simplesmente, depois que começam, elas continuam até o fim delas. Então, isso é bastante importante, porque a gente pode utilizar esse conhecimento sobre a espontaneidade das reações para utilizar na indústria, por exemplo. Outro motivo é para reduzir os recursos e a emissão de poluentes, né, no nosso dia a dia. Por exemplo, se você sabe que um combustível ele gera muito mais calor do que outro, bom, a gente pode utilizar esse combustível porque eu vou precisar de muito menos desse combustível do que utilizar muito de outro combustível. Um exemplo disso é, por exemplo, gasolina e carvão, por exemplo. O carvão ele contém energia o suficiente para fazer com que um carro ande. Mas agora imagina quantos quilogramas de carvão você precisaria dentro do seu carro para fazer ele andar o mesmo que a gasolina consegue, né? Então, basicamente, assim, a gasolina ela consegue fazer com que o carro ande e ocupe um espaço muito menor, uma quantidade muito menor do que, por exemplo, o carvão. Além disso, tem a emissão de poluentes, né? Existem certos combustíveis, por exemplo, o próprio carvão, muitas vezes ele tem enxofre na composição. Então, quando ele tem certos componentes que não são muito legais, certos elementos que não são muito bacanas, eles acabam sendo menos utilizáveis. O mundo hoje em dia não quer mais esses combustíveis em geral, que tenham componentes, né, prejudiciais à própria saúde humana. Então, isso faz com que a gente analise, pô, vale a pena usar tal combustível? Se esse combustível faz mal ao meio ambiente? Poxa, mas se esse combustível for muito energético, a gente pode usar ele em pouca quantidade e ele não vai ser tão maléfico assim. Então tem esse tipo de ideia. E outra coisa é otimizar processos, né? Justamente toda essa cadeia de decisão, por exemplo, vou usar um combustível A, um combustível B, vou usar um carvão, vou usar uma gasolina, né? Basicamente a gente utiliza esse tipo de conhecimento para tomar essas decisões. Então, principalmente para os engenheiros que estão aqui, isso aí vai ser bastante importante, inclusive engenharia mecânica, que é a minha formação, grande parte do currículo é a área de ciências térmicas que se baseia na termoquímica. Bom, agora vamos, né, entrar um pouquinho mais na termoquímica em si, né? As reações químicas, elas normalmente ocorrem mediante a absorção ou liberação de energia. Essa energia pode ser absorvida ou liberada de diferentes formas. Por exemplo, o calor. O calor é, digamos assim, a maneira clássica que a gente observa, né? Por exemplo, se a gente coloca fogo num carvão, o carvão vai começar a soltar todo o calor, toda a sua energia armazenada na forma de calor. Existe a luz também. A luz, por exemplo, ela entra no caso da fotossíntese. Na fotossíntese, as plantas basicamente elas absorvem luz para realizar uma série de reações, uma cadeia de reações, para posteriormente produzir glicose. O som, por exemplo, o fogo de artifício, quando a gente estoura, basicamente ele realiza a liberação de energia na forma de som. Eletricidade também é um caso, por exemplo, em pilhas, basicamente, ali há a liberação de energia, mas essa energia está sendo realizada na forma de movimentação de elétrons que posteriormente vão ser utilizados para fazer outra coisa, por exemplo, fazer um computador funcionar. E trabalho mecânico. Trabalho mecânico é algo que vocês não veem muito na graduação, mas trabalho mecânico é basicamente a movimentação de coisas. Por exemplo, existem certos tipos de reações que podem liberar energias que são utilizadas para movimentar coisas. Um exemplo é o próprio carro. O carro, quando você coloca combustão no combustível, aquela liberação de calor é usada para mover o carro. Ou seja, ele move um eixo que posteriormente vai mover o carro inteiro. Então, basicamente, tem diversas formas na qual a energia pode ser observada na natureza, né?
Os processos, as reações químicas, elas podem ser endotérmicas ou exotérmicas. As reações endotérmicas, endo vem do grego dentro. Então são reações ou processos em que entra energia, ou seja, a matéria absorve energia. Um exemplo é a evaporação da água ou a fotossíntese. Bom, na evaporação da água, a água ela basicamente sai da forma líquida para a forma gasosa. Na forma gasosa, ela possui muito mais energia, as moléculas elas estão numa movimentação muito maior, muito mais frenético, enquanto na água ela tem menos choques, ela tem um volume menor. Isso faz com que, para passar da água para a fase vapor, a gente precisa adicionar energia, ou seja, esquentar a água para que ela possa evaporar e assim atingir um nível de energia maior. A fotossíntese é bastante semelhante. Ela utiliza o CO2, né, o gás carbônico, e a água para produzir glicose. E ela utiliza para isso a energia vinda da luz. Ou seja, a luz, a excitação luminosa, dá energia o suficiente para que a planta consiga utilizá-la para realizar essa reação e produzir a glicose. Já as reações exotérmicas, exo vem do grego fora, ou seja, são processos em que a energia sai da matéria, ou seja, a liberação de calor. Um caso é a condensação do vapor, que é basicamente o contrário da evaporação da água. Isto é, a gente está com um vapor e a gente reduz a energia dele, ou seja, a gente tira a energia dele, ele libera essa energia e ele se transforma em água líquida. Outro caso é a respiração celular, que acontece nas nossas mitocôndrias, no qual ocorre a oxidação, ou seja, ocorre uma reação entre a glicose e o oxigênio, e essa reação de oxidação faz com que haja liberação de energia para que a gente possa utilizá-la posteriormente. E outro caso é a combustão. A combustão ela é sempre exotérmica, ou seja, ela sempre libera calor. E o exemplo disso é, por exemplo, simplesmente colocar fogo no gás de cozinha, ou então o combustível que é utilizado nos carros. Ou seja, tudo isso, a reação de um combustível com água produzindo calor. Com água não, perdão. A reação de um combustível com gás oxigênio produzindo calor e água. Mas como é medida a energia térmica, né? Como é que a gente mede a energia térmica? Bom, a primeira maneira mais simples de medir a energia térmica é a partir da temperatura. Se a gente utilizar um termômetro, a gente consegue medir em dois materiais diferentes qual deles possui maior energia térmica. Ou seja, vamos supor que nós temos dois pedaços de aço do mesmo tamanho, um com uma temperatura de 50 graus e outro com a temperatura de 60 graus. Ou seja, ao medir a temperatura, a gente basicamente está medindo a energia térmica deles, isto é, a excitação das moléculas do interior dessa matéria. Já o calor, ele é medido em joule e caloria, ele basicamente depende da massa, da temperatura e da natureza do corpo, ou seja, se for aço, se for uma madeira, se for um líquido, se for um gás. Então a gente pode ver como isso funciona nessa equação, que é a equação famosa do Ki-macete, né, que a gente aprende na química, que basicamente dá o calor, a quantidade de energia na forma de calor que é trocado por um meio. Ou seja, temos aqui na equação o Q, o M, C e o ΔT. O M é a massa, que a gente usa como grama ou quilograma. O ΔT, ou ΔT, é a variação de temperatura, ou seja, a diferença entre a temperatura final e a temperatura inicial. E o C, nesse caso, é o calor específico. O calor específico ele é basicamente a quantidade de calor que a gente utiliza para aumentar 1 grama ou 1 quilograma de matéria em 1 grau Celsius, ou seja, para esquentar em 1 grau Celsius a quantidade de 1 grama de matéria. Então, vários exercícios que a gente vai receber, por exemplo, num determinado corpo de calor específico tal e massa tal, está entrando uma quantidade de calor X. Qual a variação de temperatura? Ou então,
ele vai te dar a quantidade de calor, a massa do corpo e qual foi a variação de temperatura que foi realizada. Então você precisa, nesse caso, calcular o calor específico. Isso que a gente vai ver no exercício resolvido seguinte. Que quantidade de calor é liberada por uma reação química que é capaz de elevar de 20 graus Celsius para 28 graus a temperatura de 2 kg de água, sabendo que o calor específico da água é de 1 caloria por grau Celsius. Bom, a gente vai utilizar a equaçãozinha do Kimacete, e nós temos que M é a massa de água, que é 2 kg, ou seja, 2.000 gramas, perdão. C é o calor específico da água, que é 1 caloria por grau Celsius. E o ΔT, ou ΔT, é a variação de temperatura, ou seja, 8 graus Celsius. Aplicando na nossa fórmula, a gente tem 2.000 vezes 1 vezes 8, ou seja, 16.000 calorias. A gente pode realizar outras perguntas só para vocês fixarem melhor essa ideia de endotérmico e exotérmico. Por exemplo, um carvão queimando na churrasqueira, ele é endotérmico ou ele é exotérmico? Essa é uma pergunta mais fácil, né? O carvão, quando ele está queimando na churrasqueira, ele está liberando calor, ou seja, ele está esquentando os seus arredores. Logo, essa reação ela é exotérmica, ou seja, ele libera calor para fora. E a fusão da água? A fusão da água ela é endotérmica ou exotérmica? Só para lembrar, a fusão é quando a água passa do estado sólido para o estado líquido. Bom, a gente pode pensar, quando ela está no estado sólido, as moléculas de água estão muito mais presas, quase não há movimento entre elas. Há um movimento muito pequeno, uma excitação muito pequena das moléculas. Já quando ela está no estado líquido, já há uma movimentação, uma excitação um pouco maior das moléculas de água. Logo, como na fusão a gente está indo do estado sólido para o estado líquido, a gente está indo do estado menos energético para o estado mais energético. Logo, a gente precisa adicionar energia, ou seja, realizar uma reação endotérmica, ou seja, realizar algo que dê energia para essa transformação, para que ela possa passar do gelo para a água líquida. E a solidificação? Bom, a solidificação é basicamente a ideia contrária. A gente está indo de um estado, que é o líquido, que tem mais energia, para um estado, que é o gelo, que tem menos energia. Logo, ele precisa liberar esse calor. Ou seja, é uma reação exotérmica. Bom, já que a gente falou já dessas partes de reações exotérmicas e endotérmicas, a gente pode ver um pouquinho melhor essa parte de energia, né? O que é energia, de onde vem, para onde vai e tal. Bom, a energia, né, a energia interna, ela pode ser sempre dividida em energia cinética e energia potencial. Bom, a gente analisa um carro em movimento. Ele vai ter energia. Que energia vai ser essa? A energia cinética. Mas ele também vai ter a energia potencial. Qual é a energia potencial dele? A energia potencial dele, por exemplo, é a que tem dentro da bomba de combustível. Ali tem uma quantidade grande de combustível e o combustível ele consegue produzir calor quando ele é queimado. Logo, o carro ele tem tanto energia cinética quanto potencial. Outro caso de energia potencial, por exemplo, é se um carro estiver em cima de uma ladeira. Ou seja, se o carro estiver em cima de uma ladeira e colocar no ponto morto, o carro simplesmente vai andar na direção para baixo, a não ser que o motorista pise no freio. Ou seja, nesse caso, ele também tem energia potencial. Então, gente, a energia cinética é aquela energia do movimento. Por exemplo, o vento, ele é basicamente ar em movimento. O carro, como eu acabei de explicar, ele se movimentando, ele tem energia cinética. Uma roda girando, ela tem energia cinética. E também existe energia potencial, que é uma energia armazenada. Ou seja, vamos supor que você tem, por exemplo, uma represa. Uma represa, ela basicamente funciona colocando água lá no alto, em cima de por exemplo, de uma queda d'água. Bom, se você tirar essa represa, o que vai acontecer? Se você tirar essa represa, essa água vai se movimentar.
Ou seja, aquela água ali, ela tem um potencial, ela tem uma energia que pode ser utilizada. E é basicamente assim que funcionam as usinas hidrelétricas. Eles basicamente represam a água para depois abrir um buraquinho na represa e essa água passar para uma turbina, girando a turbina e gerando energia. Ou seja, aquela água ela possui energia potencial. Outro exemplo foi o que eu dei, foi o combustível no tanque do veículo. Outros tipos de energia potencial, por exemplo, é a energia potencial química dos alimentos. Os alimentos, eles possuem energia, certo? Essas ligações químicas entre os alimentos, essas ligações entre os glicoses que formam a nossa comida, uma batata, por exemplo, eles possuem energia que nosso corpo consegue extrair. Ou seja, a partir de reações químicas, nosso corpo vai conseguir extrair a energia que está ali armazenada naquelas ligações químicas. Então, pessoal, toda matéria possui energia cinética ou potencial, correto? E, ao passar pelas reações químicas, essas quantidades de energia variam. Bom, como eu disse, se você queimar um combustível, no início tu vai ter uma quantidade enorme de energia potencial guardada. Após queimar um combustível, por exemplo, uma gasolina, ele vai se transformar em gás carbônico e água. Ou seja, você não vai ter mais aquela energia que você vai ter no começo. Ou seja, aquela energia que você tinha no começo, ela vai para o meio ambiente, ela vai ser transformada em outro tipo de energia. Logo, varia a quantidade de energia quando você faz reações químicas. Um exemplo bastante bom é, por exemplo, essa analogia aqui. Bom, você vê, antes da reação, os reagentes no lado esquerdo, eles possuem uma quantidade de energia bem grande. Ao realizar a reação, uma parte da energia é liberada e nós vamos ter produtos com uma energia menor. Logo, isso aqui é uma reação exotérmica. Um exemplo dessa reação é a combustão de gasolina dentro de um carro. Um outro caso que ocorre é o quê? Você tem reagentes com quase nada de energia, bem pouca energia, e você adiciona energia, você fornece energia. Essa energia ela pode ser, por exemplo, adicionada por meio de calor. No final das contas, após a reação, os produtos eles vão ter uma quantidade maior de energia. Esse é o caso da reação endotérmica. E aqui a gente pode calcular. Bom, a gente tem menos energia nos produtos e mais energia nos reagentes, no caso da reação exotérmica. Logo, vai ter uma variação de energia negativa. Por quê? Produtos menos reagentes vai ser um número menor do que zero. Do outro lado, se a gente tiver fazer o cálculo para reação endotérmica, a gente tem mais energia nos produtos do que nos reagentes. Logo, a gente vai ter uma diferença de energia positiva, ou seja, os produtos, a energia dos produtos menos a energia dos reagentes dá um valor positivo. E a gente tem que lembrar certas coisas que são importantes, né? Um sistema isolado, ele possui energia constante. Ou seja, vamos supor que você é trancado numa sala e você tem uma caixa de fósforo e um carro. Só isso. Carro sem combustível nenhum. Você não conseguiria movimentar esse carro somente com a energia desse sistema. Ou seja, se você começar a queimar o fósforo que tem ali, ele nunca vai te dar energia o suficiente para que você movimente aquele carro. Você só conseguiria fazer o carro se movimentar caso você saísse desse sistema e trouxesse, por exemplo, gasolina e aí sim ligasse o carro. Nesse caso, você conseguiria movimentar o carro. Logo, a energia ela não se cria espontaneamente. Né? Não existe energia gerada ou energia destruída, no sentido de que a energia vai se gerar sozinha e a energia vai se destruir sozinha. Não. A energia ela pode entrar no sistema, ou seja, você pode dar calor para o sistema, ou você pode dar algum material que dê calor, ou ela pode sair do sistema, ou seja, você pode tirar a energia do sistema, por exemplo, se você colocar numa geladeira, ela retira a energia do sistema, e ela também pode ser armazenada.
né? A gente pode armazenar energia. Só que ela não pode ser gerada nem destruída espontaneamente. Ela não vem, energia não vem do nada, né? É como diz, a energia ela tem que vir de algum lugar. Ela não se destrói e ela não se gera sozinha, certo? Ela sempre é transformada de um meio para outro. Então, né, a gente viu que no caso da energia interna, a gente vai ter uma energia inicial e uma energia final. Só que, na vida real, a maioria dos processos químicos eles ocorrem em ambientes abertos. Né? Quando a gente realiza num laboratório algum tipo de calorimetria, a gente vai realizar aquela calorimetria em um ambiente fechado. Logo, se você fizer a combustão de algum combustível, aqueles gases que saírem vão ficar presos ali dentro. Só que na vida real não é isso que acontece, né? Quando a gente está no ambiente, quando a gente está, por exemplo, fazendo uma fogueira no meio da mata, não é isso que acontece. O gás que vai ser liberado, por exemplo, pela queima da madeira, ele vai empurrar, ele vai para a natureza, ou seja, ele vai empurrar os gases que estão ali. Ou seja, ele vai realizar trabalho. Eu não sei se vocês já aprenderam isso na física, mas basicamente, quando você realiza o trabalho, você está perdendo um pouquinho de energia, né? Ou seja, você perde um pouquinho do seu potencial de energia. Logo, ele não pode ser utilizado de outra maneira. O que isso significa, né? Como eu estou dizendo nesse exemplo da fogueira. Bom, o gás que vai estar saindo quente, ele vai empurrar a atmosfera, certo? E agora vamos supor que você está ali em cima realizando um churrasco. Certa energia que vai estar sendo produzida a partir da combustão, ela vai estar sendo utilizada para esquentar a carne, para esquentar o pão de alho, para esquentar tudo que está ali. Só que certa energia, ela vai estar sendo utilizada para simplesmente expulsar o ar que estava ali anteriormente, ou seja, vai estar sendo utilizado para a movimentação daquele gás que está saindo da churrasqueira. Logo, essa energia que tu está utilizando da movimentação do gás, você não consegue utilizar ela para esquentar a sua carne ou o seu pão de alho. Logo, esse trabalho da movimentação do ar, por exemplo, ele é inutilizado, digamos assim. Você não pode utilizar ele para a tua finalidade, que é assar a carne. Logo, a termoquímica ela criou o conceito de entalpia, que ela é basicamente toda a energia disponível pela reação. Ou seja, nesse caso da lenha, a entalpia vai ser basicamente a energia que aquela lenha ali tem, ou seja, toda a energia que aquela lenha consegue transmitir, que ela consegue liberar, menos aquele trabalho que você está perdendo, menos aquele gás que está indo para a atmosfera e você não está conseguindo utilizar aquele gás para esquentar o seu alimento. Logo, é essa a definição de entalpia. É basicamente todo o trabalho utilizável. Bom, como dito, a gente vai utilizar a entalpia nos nossos cálculos para estudar a variação de energia. Logo, como mostrado nessa analogia aqui, a gente vai utilizar a entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes. Logo, se a entalpia dos produtos for maior que a dos reagentes, isto é, a gente tiver menos energia nos reagentes e quiser criar produtos que possuam muita energia, a gente vai ter que adicionar, a gente vai realizar reações em que há a adição de energia. Ou seja, é uma reação endotérmica, que vai absorver energia de alguma forma. Do contrário, se a gente tiver uma reação na qual a entalpia dos reagentes for maior que a dos produtos, ou seja, a gente vai diminuir a energia da matéria, a gente vai ter uma reação exotérmica, uma reação que libera energia. Um exemplo é basicamente, como eu disse, a represa. Na represa, nesse caso, a gente vai ter uma energia potencial muito grande no começo, com a altura inicial, e quando ela cair da represa, ela vai perder energia potencial. Durante esse caminho aqui de queda, ela vai produzir energia cinética, ou seja, vai transformar a energia potencial em cinética, e se a gente colocar aqui, por exemplo, uma roda d'água,
a gente consegue produzir energia elétrica. Ou seja, nesse caso aqui, é basicamente uma transformação exotérmica, né? Ou seja, no caso, não térmica porque não é temperatura, mas há a liberação de energia, ou seja, a transformação de energia da água de uma energia potencial enorme para água de uma energia potencial menor. Ou seja, a água libera energia, de certa forma. Já no caso de uma reação exotérmica, por exemplo, a queima do carvão, as substâncias perdem energia, ou seja, perdem entalpia. Elas liberam energia e você libera calor para o meio. Ou seja, a gente tem uma entalpia dos reagentes maiores e depois transforma em uma entalpia dos reagentes menores. Essa transformação vai liberar calor que a gente pode utilizar de outra forma. A mesma coisa acontece para reações e transformações endotérmicas. Por exemplo, uma reação endotérmica é semelhante a, por exemplo, um caso em que há uma bomba d'água e você quer levar essa água de uma altura menor para uma altura maior. Nessa altura, a água ela vai ter uma energia potencial muito maior do que nessa altura inicial. Logo, você precisa adicionar energia elétrica, você precisa adicionar energia para poder fazer a bomba d'água girar e para poder levantar energia. Um caso de reação endotérmica é basicamente a oxidação do nitrogênio. Nesse caso, as substâncias ganham energia, ou seja, entra energia no sistema. Você fornece energia, ou seja, a entalpia dos reagentes é menor que a entalpia dos produtos. E há o calor absorvido pela reação. Então vamos lá, vamos fazer um exercício resolvido. Bom, esse exercício aqui é da PUC de Campinas e vamos ler juntos. Nos Estados Unidos, em 1947, a explosão de um navio cargueiro carregado de fertilizante nitrato de amônio causou a morte de cerca de 500 pessoas. Triste. A reação ocorrida pode ser representada pela equação, ou seja, dois nitratos de amônio, ele reage e forma duas moléculas de gás nitrogênio, uma molécula de gás oxigênio, 4 moléculas de água líquida e libera 411,2 kJ. Ou seja, por causa do menos aqui, a gente sabe que os produtos têm uma energia menor que o reagente. Por quê? ΔH é igual a energia dos produtos menos energia dos reagentes. Portanto, nesse processo, quando há a decomposição de 1 mol de sal, ocorre... Bom, a resolução é o valor negativo de ΔH indica que a reação libera calor, ou seja, ela é uma reação exotérmica. Além disso, devemos notar que o valor de ΔH que aparece numa equação sempre se refere às quantidades de reagentes e produtos. Ou seja, essa quantidade de ΔH é para 2 moles de nitrato de amônia. Ele está nos perguntando o que acontece na decomposição de 1 mol desse sal, 1 mol de nitrato de amônia. Então, a gente simplesmente realiza uma regra de 3 básica. Se 2 moles de amônia, de nitrato de amônio, nos dão 411,2 kJ, quanto dá 1 mol de amônia, nitrato de amônio? E a resposta é 205,6 kJ. Ou seja, essa reação ela vai liberar 205,6 kJ, que é a assertiva número letra E. Outro exercício resolvido é: um ionizador é um aparelho vendido no comércio para ser utilizado no tratamento de água. Nesse aparelho é produzido ozônio a partir do gás oxigênio, que mata os micro-organismos presentes na água. A reação de obtenção do ozônio a partir do oxigênio pode ser representada por esta equação, ou seja, 3 moléculas de gás oxigênio se transformam em 2 moléculas de gás ozônio. O ΔH é de mais 284 kJ, ou seja, mais 284 kJ. Você tem um produto com mais energia que o reagente. Logo, é uma reação endotérmica, necessário dar energia para essa reação acontecer. Com base nessa equação e considerando a transformação de 1000 gramas de oxigênio em ozônio, qual é a quantidade de calor envolvida? Bem, a primeira coisa que a gente faz é ver a reação endotérmica ou exotérmica. Como eu disse,
o sinal do ΔH é positivo, ou seja, a gente tem mais energia nos produtos do que nos reagentes. Logo, produtos menos reagentes, maior do que zero. Então, é uma reação endotérmica. E quanto à quantidade de calor? Bom, como o átomo de oxigênio tem a massa molar de 16 gramas, o gás oxigênio, que são 2 átomos de oxigênio, tem o peso molecular de 32 gramas por mol. Pela equação, a gente sabe que 3 mols de oxigênio formam 2 mols de ozônio, absorvendo 284 kJ. Então, podemos falar que 3 mols vezes 32 dá 96 gramas de O2, que participam da reação. Concluímos que 96 gramas de O2 absorvem 284 kJ de energia para gerar 2 mols de ozônio. Então, o nosso enunciado questiona: qual a quantidade de energia envolvida na reação quando 1000 gramas de oxigênio participam da reação? Então, por uma regra de 3 simples, a gente faz que 96 gramas produzem 284 kJ. Então, 1000 gramas de gás oxigênio produz quantos kJ? O valor de X é 2.958,3 kJ. Ou seja, a resposta é a letra A. Beleza. Agora, a gente vai entrar em quais fatores influenciam na entalpia de uma reação, né? Bom, o primeiro fator é a quantidade de reagente e de produto. Ou seja, nesse exemplo aqui, 2 mols de hidrogênio, de gás hidrogênio, reage com 1 mol de oxigênio. E essa equação libera 485,8 kJ. Bom, se você, em vez de colocar 2 mols de hidrogênio e colocar somente 1 mol de hidrogênio para reagir com meio mol de gás oxigênio, a gente vai ter metade da energia produzida na primeira equação. Logo, a gente vai ter 242,9 kJ liberados. A mesma coisa que você pode pensar é, por exemplo, se você colocar, por exemplo, o dobro de carvão numa churrasqueira. Logo, a gente vai obter uma temperatura maior, correto? Porque a gente vai ter o dobro de reagente e ele vai liberar o dobro de calor. Então, vamos para outros fatores. O estado físico do produto e dos reagentes. Bom, como eu disse para vocês, dependendo do estado físico, há maior ou menor energia. Logo, por exemplo, se a gente fizer a combustão do hidrogênio fazendo água, quando a gente realizar essa combustão e obter vapor, a gente vai liberar uma quantidade de energia menor do que a gente liberaria se a gente fizesse e obtivesse líquido, que seria menor do que se a gente obtivesse sólido. Mas por que isso acontece? Bom, quando a gente tem vapor, a gente tem uma quantidade de energia maior no vapor. Logo, quando a gente realiza essa combustão, a gente vai estar basicamente liberando para o ambiente menos energia. Por quê? Porque o vapor ele vai estar absorvendo uma quantidade de energia da reação para ele. Ou seja, ele já vai estar com mais energia. A água, na forma vapor, possui mais energia. Logo, a entalpia do produto vai ser maior, por exemplo, do que se fosse sólido. Com a água sólida, por exemplo, a água sólida ela possui uma energia menor do que a água no vapor. Logo, a gente vai estar absorvendo menos energia para realizar essa combustão e gerar gelo do que a gente estaria se a gente estivesse realizando a combustão e obtendo vapor. Logo, a energia liberada para formar gelo, a energia liberada para formar gelo vai ser uma quantidade maior. Por quê? Porque o produto ele vai ter menos energia, ele vai absorver menos energia da reação. Bom, como eu expliquei, né, isso ocorre devido à diferença de energia de cada um dos estados físicos da matéria. Isso pode ser observado aqui. Essa mesma equação pode ser desenhada num gráfico de entalpia. Logo, a gente vai liberar menos energia para obter água no estado vapor,
um pouco mais energia a gente vai liberar para obter água no estado líquido e mais energia ainda para obter água no estado sólido. E o mais interessante é que a diferença desses valores, ou seja, desse 286 e 292, é basicamente a variação de entalpia para fundir o gelo. E a diferença entre o primeiro, entre o líquido e o estado vapor, é basicamente a diferença de entalpia que é utilizada para vaporizar a água. Logo, como vocês podem ver, isso aqui basicamente ocorre porque o vapor ele vai absorver água, vai absorver energia da reação para ir para o estado gasoso. Outro fator que influencia é o estado alotrópico. Por exemplo, o carbono grafite e o carbono diamante, eles possuem energias diferentes. Logo, no caso de combustão, um carbono grafite vai liberar menos energia do que o carbono diamante. Por que isso acontece? Isso acontece porque o carbono diamante ele tem basicamente um estado alotrópico um pouco mais, digamos assim, difícil de ser obtido. Então, normalmente, ele é um estado com um pouco mais de energia do que o estado do carbono grafite. Logo, a gente obtém uma liberação de energia um pouco maior. Outro efeito é a diluição e a dissolução dos reagentes na água. Por exemplo, quando a gente dilui o ácido sulfúrico em água, ocorre a liberação de energia. E o interessante é que essa liberação ela ocorre quanto maior for a quantidade de água que a gente colocar. Então, isso é só uma coisa um pouco interessante, pode cair no vestibular, mas não é uma coisa muito comum. Mas você consegue ver que não é uma linha reta, ou seja, ela faz uma assíntota, ou seja, quando tiver muita água, o valor não vai mudar de 84,4 kJ. Outra coisa que acontece é que, por exemplo, no ácido sulfúrico, há a liberação de calor. Na soda cáustica também há a liberação de calor. No entanto, no caso do tiosulfato de sódio, a água, por exemplo, se você diluir, ela esfria. Interessante, né? Um exemplo são umas thermopacks que eles chamam, né? Que é basicamente uns negócios que eles quebram. Basicamente são umas embalagens que tem água e um material que aí eles quebram esse material e aí ocorre a diluição desse material e ele normalmente, por exemplo, esfria. Aí, por exemplo, jogadores que têm uma contusão, eles podem quebrar esse materialzinho com água e colocar aonde ocorreu, por exemplo, uma batida, uma contusão. Outro caso, outro fator que influencia a entalpia é a temperatura na qual se efetua a reação. Por exemplo, se você realizar uma reação e produzir ácido clorídrico a 15 graus Celsius, você vai obter uma diferente variação de entalpia do que se você realizasse a 75 graus Celsius. Né? Mas por que isso acontece? Bom, porque cada componente ele tem calor específico diferente. Logo, para trazer o hidrogênio, para trazer o cloro e o ácido clorídrico para uma temperatura maior, você vai ter uma variação de calor diferente para cada um deles. Logo, você vai ter uma diferença na energia que será liberada no caso que você fizer a reação entre hidrogênio e cloro e produzir ácido clorídrico. A mesma coisa vai acontecer com qualquer outro material que você estiver realizando em diferentes temperaturas. Então aqui a gente mostra uma equação termoquímica. Bom, ela basicamente mostra a equação e ela mostra a entalpia da reação, além de todos os fatores que podem influenciar na reação. Por exemplo, a alotropia, mostrando que é um carbono diamante, não um carbono grafite, a quantidade de reagente, metade do reagente em vez de um reagente inteiro, o estado físico da matéria, ou seja, no estado gasoso, não no estado líquido, a solubilização, se você está utilizando água ou não, se ela é endo ou exotérmica, ou seja, se libera ou absorve calor, a entalpia, ou seja, a quantidade de calor que de fato
é variada com a reação, e a temperatura da reação, que, como a gente viu, pode modificar os valores das entalpias. Esse aqui é um caso que há modificação da temperatura. Então, vamos realizar outro exercício resolvido. Sabendo que a reação do ácido clorídrico com a soda cáustica é essa aqui que está mostrada, pergunta-se, essa reação é exotérmica ou endotérmica? E a outra pergunta é, qual é a quantidade de calor envolvida na neutralização de 146 gramas de ácido clorídrico, segundo a equação acímica? Bom, primeira coisa, para resolver a primeira, ela é exotérmica ou endotérmica? Novamente, olhando o ΔH, a gente vê que o ΔH é negativo. Ou seja, os nossos reagentes têm mais energia que nossos produtos. Ou seja, essa energia foi liberada. A reação, então, é isotérmica. E B, qual a quantidade de calor envolvida na neutralização de 146 gramas de HCl? Bom, a gente sabe que na neutralização de 1 mol de HCl, libera 13,8 quilocalorias. Então, 1 mol de HCl são 36,5 gramas. Libera 13,8. 146 gramas libera X. Realizando essa regra de 3, a gente chega em 55,2 quilocalorias. Outro exercício resolvido, esse é um pouquinho mais difícil, mas é bastante interessante para vocês darem uma pensada, é a entropia de diluição do ácido sulfúrico é de menos 20,2 quilocalorias por mol. Ou seja, a liberação de 20,2 quilocalorias por mol. A gente sabe que é liberação porque o sinal é negativo. Consequentemente, qual das reações abaixo libera maior quantidade de calor? Ácido sulfúrico mais soda cáustica vai formar sulfato de sódio e água. Esse aqui é a ΔH1, ΔH2, e ele quer saber qual é o valor absoluto da diferença ΔH1 menos ΔH2. Bom, vamos para a resolução. Basicamente, a única diferença entre essas reações 1 e 2 é que o ácido sulfúrico na primeira reação está na forma líquida, enquanto na segunda equação ele está na forma diluída. Como a gente sabe, existe a entalpia de diluição, ou seja, quando se dilui o ácido sulfúrico, há uma variação de 20,2 quilocalorias por mol, ou seja, a liberação de 20,2 calorias por mol. Então tá, vamos realizar as contas. A gente já sabe também de imediato que como esse aqui já está diluído, significa que ele já liberou 20,2 kmols, correto? Então, o ácido sulfúrico aquoso, ele tem uma quantidade de energia, ou seja, ele tem uma entalpia menor que o ácido sulfúrico líquido. Vamos lá. O enunciado nos pergunta qual a diferença de entalpia entre a primeira e a segunda equação. Portanto, vamos ver a definição de variação de entalpia. A variação de entalpia é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. A gente precisa notar que em ambos os casos a entalpia dos produtos é a mesma, né? Porque são as mesmas substâncias, então estão nas mesmas condições. Logo, os valores são iguais, né? A gente pode ver aqui que os dois são sulfato de sódio aquoso e água. Os dois líquidos e aquoso. Então, não haverá modificação nisso. Já para a entalpia dos reagentes, a gente vai ter que, no caso 1, a entalpia dos reagentes vai ser a entalpia do ácido sulfúrico líquido e a entalpia do NaOH, ou seja, da soda cáustica. Já para o caso 2, a gente vai ter a entalpia do ácido sulfúrico aquoso, ou seja, diluído, mais a entalpia da soda cáustica.
A gente observa que a soda cáustica ela é igual nas duas equações. Logo, esses valores são iguais. Entretanto, as entalpias do ácido sulfúrico são diferentes, já que na realização da diluição há a liberação de 20,2 kJ. Logo, a entalpia do ácido sulfúrico aquoso diluído é igual à entalpia do ácido sulfúrico líquido menos 20,2 kJ. Por quê? Porque houve a liberação de 20,2 kJ. Então, sintetizando as duas equações, a gente vai ter que a variação de entalpia 1 é igual a entalpia do ácido sulfúrico líquido mais a entalpia da soda cáustica menos a entalpia dos reagentes. Já para a equação número 2, a gente vai ter que o ΔH vai ser a entalpia do ácido sulfúrico aquoso mais da soda cáustica menos a dos reagentes. Subtraindo 1 de 2, a gente vai ter essa equação toda, na qual a gente pode desconsiderar tanto a entropia da soda cáustica, quanto a entropia dos reagentes, que elas estão dos dois lados aqui da subtração. Portanto, a gente obtém que a variação de entalpia entre 1 e 2 vai ser a entalpia do líquido, do ácido sulfúrico líquido, menos a entalpia do ácido sulfúrico diluído. Como a entalpia do ácido sulfúrico diluído é igual à entalpia do ácido sulfúrico líquido menos 20,2 kJ, nós chegamos ao final da equação, no qual a variação de entalpia 1 menos a variação de entalpia 2 é igual a 20,2 kJ. Bom, isso responde uma parte da pergunta, e a outra parte da pergunta era, vamos voltar, qual das reações abaixo libera maior quantidade de calor? Bom, essa pergunta ela é facilmente respondida se a gente tiver na cabeça que a entalpia, a entalpia de diluição do ácido sulfúrico libera 20,2 quilocalorias. Então, quer dizer que a equação 2 já inicia com menos energia do que a equação 1. Logo, ela vai liberar menos energia. A equação 1 vai liberar mais energia do que a equação número 2. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. E qualquer dúvida, vocês podem me mandar um e-mail, podem me perguntar, fiquem à vontade. E eu prometo que eu vou falar menos a palavra logo nas próximas aulas, vou fazer menos exemplos com carro e combustível, tá? Muito obrigado e uma boa semana para todos. Se cuidem nessa pandemia.